Como expandir o seu vocabulário? Tem várias formas, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui um pouco sobre a formação de palavras. Porque muitas vezes você conhece, todo mundo aqui tem um determinado vocabulário, certo? Você tem um conhecimento já de inglês. Se você entende um pouco da formação das palavras, você consegue formar palavras novas e entender ou identificar palavras que talvez você nunca tinha parado para pensar naquela palavra, né? Nova, mas, cara, de repente você consegue entender, mesmo sem nunca ter visto a palavra. Esse aqui é o legal, não é? Então, olha só como é que funciona isso. Quando você pega um verbo e coloca ER nesse verbo, o que acontece? Você forma uma nova palavra. Essa nova palavra, qual que é o significado dela? Ela indica a pessoa que faz aquela ação. Olha só que interessante. To teach é o verbo ensinar. Teacher é a pessoa que faz essa ação. Quem que é o teacher? É o professor. Tá? Essa foi fácil, né? Mas é só para você entender a ideia. Isso acontece com muitas palavras. Por exemplo, to work é o verbo trabalhar. Worker é o trabalhador. E aí o interessante é que em inglês isso é muito produtivo, essa formação de palavras, né? Esse tipo de formação aqui, né? O ER indicando a pessoa que faz alguma coisa. E aí você vai ver que em português às vezes a gente usa palavras que são totalmente diferentes, não vêm diretamente de um verbo. Né? Como aqui, trabalhador vem do verbo trabalhar. Agora, professor já não vem do verbo ensinar, né? Você não chama o cara de ensinador, entende? Então, em inglês, vai ter muitas palavras que vão ter essa formação, né? Segue esse padrão. Em português, você vai ter várias traduções diferentes. Às vezes a palavra vem do verbo, às vezes não. Driver, cara que dirige. Em português, a gente chama de motorista. To travel, é viajar. Traveler, o cara que viaja. É o viajante. To send, é enviar. E sender? Ah, você já entende, é esse ponto que eu quero chegar. Você vê ali sender? Ah, é a pessoa que envia, a pessoa que enviou. Como que chama a pessoa que enviou alguma coisa para você? Uma correspondência, um pacote, não é? É o remetente. Você vê como é que é estranho, né? Se alguém chega para você e pergunta, como é que fala remetente em português, em inglês? Você fala, nossa, que palavra estranha, né? Pô, é o cara que envia. Mas às vezes em português a palavra é tão diferente do que ela se refere, né? Por exemplo, do verbo que ela se refere, que você nem imagina que é uma palavra tão simples. To dive é mergulhar. Diver, mergulhador. To lose é perder. Loser é o perdedor. Né? Numa competição você tem o ganhador e você tem o perdedor. Só uma observação é que a palavra loser, em inglês eles usam também de uma forma bem negativa, né, para chamar alguém, né, quase que como xingar alguém de perdedor, né? A pessoa que não conseguiu nada na vida, que não teve sucesso, né, que é um fracassado, né? Seria mais ou menos isso, né? O cara é um fracassado, é um loser. Então pode ser usado dessa forma, é muito usado dessa forma também. To win, winner. Vencer, vencedor. To supply, supplier. Quem que é o supplier? Supply é fornecer. Então, supplier é o seu fornecedor. Né? Se você tem uma loja, uma empresa, é provável que você tenha suppliers, né? Fornecedores. To play, player. Play pode ser jogar. Então, player é o jogador. Pode ser outras coisas, eu vou falar daqui a pouco. To buy, comprar. Buyer, comprador. To follow, seguir. Follower é um seguidor, né? Nós temos aqui, quem trabalha na internet, tem muitos followers, muitos seguidores. Até no YouTube a gente fala muito de viewers, não é? Porque to view é o verbo visualizar. Viewer é o cara que visualiza. Entendeu? Que acaba que a gente chama de viewer, né? Espectadores, se você quiser uma tradução. To sell, seller. Vender, vendedor. Cara, eu coloquei um monte de exemplos aqui, mas tem uma infinidade. To manage é gerenciar. Manager é o gerente. To fight é lutar, brigar. Fighter pode ser um lutador. Mas olha que interessante, aí as palavras vão se formando. Um firefighter é o cara que luta contra o fogo, que a gente chama de bombeiro. Você quer falar bombeiro em inglês? Você fala firefighter. O que é anteater? Tamanho A se fala anteater. Em inglês, eles literalmente falam comedor de formiga. Então você vê que
você entendendo essa formação, cara, a hora que você bater o olho numa palavra, você vai saber do que está sendo falado. Aí, claro que você pensa um pouquinho, né, para achar a tradução, porque às vezes as nossas palavras são tão diferentes, a derivação de uma palavra para outra é tão diferente, né? Agora, o mesmo ER pode ser colocado em outros verbos que indicam aparelhos ou máquinas ou dispositivos que fazem alguma ação, né, que tem alguma função. Então esse R pode ser colocado em vários verbos que vão indicar que pessoas fazem aquelas ações, porque são coisas que as pessoas fariam. Agora, tem coisas que máquinas podem fazer, né, que máquinas normalmente fazem. Você usa a mesma ideia. Por exemplo, se você tem o verbo to print, é o verbo imprimir. Minha printer, a minha impressora está ali. Então, printer é impressora. To glide é planar. Glider é um planador. To cut é cortar. O que é cutter? This is a cutter. Um cortador. Cutter é um nome bem genérico, pode ser vários tipos, né? Mas isso aqui poderia ser a cutter. Às vezes você compra, inclusive, vem lá na embalagem, né? Cutter. Sei lá, poderia ser algum outro tipo de cortador. Enfim, um nome, né? Que aí você vai ter nomes específicos conforme o uso que você faz daquele aparelho, daquela ferramenta. Cara, isso é muito maluco. To freeze é congelar. Você não tem um freezer. O que a gente chama de freezer, o freezer faz o quê? Congela. É o congelador. Entendeu? É que às vezes a gente tem o congelador lá da geladeira, né? E às vezes você tem o freezer, que é só congelador. Ok. To light é acender, também é luz, né? Mas como verbo é acender. E lighter é um acendedor. Pode ser vários tipos de acendedor. Você não tem aqueles acendedores de fogão? Pode ser aquilo, né? A stove lighter. Pode ser aquele que você acende um cigarro, por exemplo, para quem fuma, né? O isqueiro, né? Olha só, isqueiro. Por que chama isqueiro, né? É um lighter. Eles também chamam de lighter. To cool, o adjetivo cool é frio. To cool é esfriar. O que é cooler? É algum aparelho que resfria. Quem manja de computador sabe que todo computador tem um cooler, que as pessoas chamam de cooler mesmo, né? Que é o cooler, é um resfriador, né? Literalmente, a tradução seria um resfriador, tá? Então, é isso. To heat é aquecer, ao contrário. Heater é um aquecedor. To receive é receber. Receiver, receptor. Aí depende, se você está falando de um aparelho, né? Um receptor de rádio, vai ser receiver, né? Radio receiver. Poderia estar falando de uma pessoa, né? A pessoa que recebeu poderia ser a receiver. To carry é carregar. Carrier é alguma coisa que carrega. Aí eu peguei um exemplo aqui do aircraft carrier, que é um carregador de aeronaves. Cara, esse é o nome que eles dão para o porta-aviões, tá? Em inglês chama aircraft carrier. To speak, speaker. To speak é falar. Speaker poderia ser uma pessoa que fala, né? A pessoa que está, o porta-voz. Poderia ser também um aparelho que fala. Que aparelho, que dispositivo que fala? É o alto-falante, tá? Que é o speaker. Você já deve ter visto escrito em algum aparelho, speaker. É o alto-falante. O nome completo é loudspeaker, mas as pessoas chamam geralmente só de speaker. Read, o verbo to read é ler. O que é reader? É um leitor. Pode ser a pessoa que lê, é um leitor. Agora pode ser algum dispositivo, igual um card reader, que é um leitor de cartão. Card reader. O que mais? To open é abrir. Opener é um abridor. Pode ser um abridor de latas, um abridor de garrafas. Né? Se for o abridor de garrafa, é bottle opener. Se for o abridor de latas, é can opener. To mix é misturar. Mixer é um misturador. Aí, mixer é o nome que eles usam para batedeira. Você tem na sua cozinha aí uma batedeira? Né? Então, eles chamam isso de mixer, que ela serve para quê? Para misturar, né? Que a gente entende que ela bate, mas ela mistura no final das contas. Mas aí tem outras coisas, por exemplo, o cement mixer, misturador de cimento, que o pessoal chama de betoneira. Tem outras palavras também que vão acontecer de ter esse ER para indicar que aquilo faz alguma coisa, né? Que é algum dispositivo que faz aquela ação, mas às vezes não vem de verbos, né? Eu peguei aqui o exemplo do timer, que time não é verbo, mas existe o timer, que é o cronômetro, o temporizador, né? Que marca o tempo. Então pode acontecer com algumas outras palavras além de verbos, mas a grande maioria é verbo, tá? Engine
Engineer. Então também, engine não é verbo, né? Significa motor. Engineer é o engenheiro, tá? Então, às vezes, algumas palavras vêm de uma outra origem, mas a maioria é de verbo mesmo. Palavras que indicam o oposto. Tem vários prefixos. Prefixos são as palavrinhas que você coloca no início de uma outra palavra, né? Então, para formar novas palavras. A gente tem vários que indicam o oposto. Então, todos esses que você está vendo aí, ó, o IN, IM, IL, IR, UN e o DIS. Todos esses prefixos indicam o oposto, ou seja, que não tem aquela característica. Por exemplo, appropriate é apropriado. Inappropriate é não apropriado ou inapropriado. Tá? Então é importante que você entenda que é o oposto. Na hora que você vê a palavra com um desses prefixos, é o oposto daquilo, certo? Aí, às vezes, tem a palavra em português também, o oposto direto, às vezes não tem. Né? Você fala que é não apropriado, por exemplo. Nesse caso tem, mas tem algumas que em português a gente não vai ter, assim, o oposto direto. Que aí você vai perceber que fica estranho até traduzir. Não existe uma regra para dizer para você qual que se usa em qual palavra, tá? O que dá para dizer, assim, é que o IR é para palavras que começam com R. O IL para palavras que começam com L. O IM, normalmente palavras que começam com P e B. E o IN, palavras que começam com outras letras, tá? Geralmente é assim. Agora não tem como saber, por exemplo, você vai ver que tem palavras que é com in, outras são com an. Não tem como saber, tá? Porque o objetivo aqui não é que você invente palavras também. É que você identifique. Você olhar a palavra, você sabe o que é, tá? This também, não tem... esse tipo de palavra é com this, aquele tipo de palavra é com an. Não tem isso, beleza? Não dá para dizer isso. Não tem uma regra clara sobre isso. Então, por exemplo, accurate é alguma coisa precisa. Inaccurate é algo impreciso. Então é assim a palavra, tá? Mas o importante, o interessante é você bater o olho e você entender que é um oposto. Então isso multiplica bastante o seu vocabulário com pouco esforço. Olha aí, valid é válido. Invalid, inválido. Expensive é caro. Inexpensive é não caro ou barato. Possible, impossible. Né? Possível, impossível. Balance, imbalance. Balance não é balança, hein? Balance é equilíbrio. Imbalance é um desequilíbrio. Ó, tá vendo? Em português a gente fala desequilíbrio. A gente usa o des, só que em inglês é imbalance. Por isso que eu falo que não tem uma correspondência assim exata. Patient, impatient. Paciente, impaciente. Legal, illegal. Legal, ilegal. Vai seguindo assim, ó. Literate, alfabetizado. Illiterate, analfabeto. Interessante essa, diferente, né? Literate, illiterate. Regular, regular. Irregular, irregular. Responsible, responsável. Irresponsible, irresponsável. Aqui, ó, algum un. Box, unbox. Cara, quem nunca viu um vídeo de unboxing aí na internet, né? O cara abrindo uma caixa. Então, box pode ser um verbo. To box é você encaixotar. Unbox é você desencaixotar, você tirar da caixa. Agora vocês entenderam, né, do unboxing. Do, undo. Fazer, desfazer. Então é undo. Não vai falar desdo que não existe, hein? Like, unlike. Agora olha só, o like, alguém deve estar pensando, mas tem o dislike. Tem, só que aí acontece o seguinte, pode ser verbo, pode ser uma preposição. Então like pode ser como, pode ser preposição, conjunção, enfim. Like pode ser como, para você dizer que é semelhante, né? Isso aqui é como aquilo. Unlike é o oposto de como, ou de semelhante, ou seja, é diferente. Se alguma coisa é like a outra, ela é semelhante. Se alguma coisa é unlike a outra, ela é diferente. Known, unknown. Então, known é conhecido, unknown é desconhecido. Usual é usual, é comum. Unusual é não usual, alguma coisa incomum. Equal, igual. Unequal, desigual. Aí o like, agora como verbo. Aí você tem o dislike, que é o verbo não gostar. Porque a gente não tem o verbo desgostar, a gente até fala desgosto, né? Isso foi um desgosto na minha vida. Mas ninguém usa como verbo, né? Eu desgosto daquilo. Né? A gente fala que não gosta. Só que em inglês é muito comum usar o verbo dislike, tá? Eles usam
né? A gente usa muito na internet, né? Like e dislike. Appear, disappear. Aparecer, desaparecer. Connect, disconnect. Conectar, desconectar. Approve, disapprove. Aprovar, desaprovar. Agree, disagree. Concordar, discordar. Vai falar desconcordar não, hein? Charge, discharge. Charge é carregar. Carregar no sentido de carregar o celular, por exemplo, uma bateria. Discharge é descarregar. Então, esses foram os opostos. Tá? Então, todos esses prefixos indicam o oposto das palavras. Então, cara, você multiplica aí o número de palavras que você sabe, simplesmente aprendendo que esses prefixos vão aparecer no início das palavras indicando o oposto. Então, por isso que eu falo que, na hora que você entende um pouquinho disso, dessa formação das palavras, você aumenta muito o seu vocabulário de uma forma simples, né? Sem muito estresse, sem ficar decorando palavra por palavra. Terceiro de hoje, um sufixo agora, né? No começo eu ensinei um sufixo que vem no final, né? O ER, depois prefixo, agora voltamos num sufixo less. Quando você vê less numa palavra, significa que não tem aquilo. Então, less é como se fosse sem, tá? Sem aquilo. Mas é como sufixo. Wire, wireless. Então, wire é fio. Wireless, sem fio. Você não tem aí a internet wireless? Né? A gente fala tanto nesse wireless hoje em dia. É cuidado. Né? Você ter cuidado com alguma coisa. Careless é descuidado. Alguém que é descuidado. Use é uso. Né? Ou usar. Useless é alguma coisa que não tem uso. Se não tem uso, é inútil. Aí, geralmente, quando é útil, porque do verbo usar a gente deriva útil e inútil. Né? Eu derivei aqui o inútil, que é useless. Agora, existe o useful, que é quando você quer falar que é útil. Né? Mas eu não vou falar do full hoje, tá? Vamos falar só do less. Home, casa. Homeless é o cara que não tem casa, que a gente chama de sem teto. Né? Não tem um teto e não tem a casa, né? Breath e breathless. Breath é fôlego. Breathless é sem fôlego. Sei lá, alguma coisa deixou você sem fôlego. Te deixou breathless. Né? Pode ser que você ficou maravilhado com alguma coisa, ou pode ser que você estava correndo e ficou breathless, né? Porque você não aguentou correr tanto. Topless. Topless, vocês devem saber o que é, né? Top é a parte de cima do biquíni, por exemplo, né? Da roupa feminina. Então, o top se usa muito em português também, as meninas chamam de top. Se você está sem a parte de cima, você está topless, ok? Sem a parte de cima. Hope, hopeless. Então, hope é esperança. Hopeless, quando você já está sem esperança, você está desesperado. Vai embora, né? Tem muitas outras palavras que são formadas assim. Harm, harmless. Harm é prejudicar. Tá? Ou fazer mal. Esse é o verbo to harm. Então, se alguma coisa faz mal para você, você fala que essa coisa harm you. Harmless é alguma coisa que não faz mal. É harmless. É inofensivo. Tá vendo? Se não faz mal, é inofensivo, né? Se não tem perigo. Pain, painless. Então, pain é dor. Painless, que não tem dor. Uma coisa que não causa dor é indolor. Rest é descansar. Restless significa sem descanso. É a pessoa que não sossega, ela não descansa, ela não para. É uma pessoa inquieta. É restless. End, endless. End é fim. Se alguma coisa não tem fim, ela é endless. E como é que a gente chama isso? A gente chama de infinito. Ou sem fim mesmo. Depende do que você está falando, né? Taste, tasteless. Taste é o sabor, é o gosto da comida. Tasteless. Você come uma comida assim que não tem gosto de nada. Essa comida é tasteless, né? This food is tasteless. Essa comida tá sem gosto, tá muito insossa, tá muito sem sabor. Várias palavras que a gente pode usar. Color, cor, e colorless, sem cor. Ou incolor, colorless. Legal, galera. Olha só, agora deixa eu passar um recadinho aqui para vocês, porque galera que tá aqui, eu imagino que vocês queiram continuar aprendendo, não é? Você não quer aprender o inglês? Tem gente aqui que está começando, tem gente que é mais avançado. Você não gostaria de aprender inglês do zero, passo a passo, aprender todos os padrões, aprender vocabulário, pronúncia e chegar até alguns assuntos avançados? Aliás, o inglês básico e intermediário é o que você vai usar 99% do tempo, tá? Agora, também
tem muita gente que precisa aprender o inglês falado, né? Entender o falante nativo falando rápido, porque eles vão falar rápido, você precisa aprender isso. Um outro assunto que eu falo nos cursos é sobre os phrasal verbs. E da mesma forma que eu ensinei vocês aqui um pouco sobre essa formação de palavras, tem também sobre a formação dos phrasal verbs. Existe uma lógica para entender por trás deles. Eu estou falando isso porque a gente tem 3 cursos que a gente oferece aqui no canal, tá? Que é o curso do inglês geral, que é o manual do inglês, o curso de phrasal verbs, que é a lógica dos phrasal verbs, e o curso sobre o inglês falado, para entender o inglês rápido, que é o Spoken English. Então são esses 3 cursos que a gente criou aqui para ajudar a galera, e o pessoal que está fazendo tem conseguido deslanchar bastante no inglês. Só para você saber, o manual do inglês, que é o curso de inglês geral, é um curso que a gente começa do zero e vai até alguns assuntos avançados. Então é o curso ideal para quem é iniciante, para quem é intermediário e precisa aprender o inglês geral. O Spoken English serve para qualquer nível de inglês, porque é onde eu ensino o inglês falado, como que você entende o que eles falam rápido, porque eles emendam tudo. E muita gente é avançado e não sabe como eles emendam, não entende, tá? Então isso desde o início é essencial que você aprenda. Seja você iniciante, intermediário ou avançado, precisa aprender isso. E tem o Spoken English, né? E a lógica dos phrasal verbs, que é onde eu falo como funcionam os phrasal verbs, como eles são formados, como que você entende esses phrasal verbs. Não precisa ficar decorando um por um. Tem alguns que são idiomáticos, mas, cara, tem uma grande maioria que segue uma lógica. E os phrasal verbs é uma coisa que eles usam o tempo todo. É uma parte estrutural do inglês. Eles usam para poder explicar as coisas. E aí, se você entende isso, você multiplica o seu vocabulário em 11, 12, muitas vezes, tá? Para quem são esses cursos? São cursos para quem realmente está comprometido em aprender o inglês, em entender o inglês falado, em aprender os phrasal verbs, tá? O cara que realmente quer pegar o material e estudar. Para quem não é esse curso, não é para quem está achando que existe um milagre, que você vai ficar fluente do dia para a noite, tá? Então, se algum curso prometer isso para você, cara, vamos ser sinceros, não vai acontecer. Você precisa sentar e estudar. Tem que assistir as aulas, tem que anotar, tem que fazer exercício, tem que praticar, tem que abrir a boca para falar, entendeu? É assim que você vai aprender e vai levar algum tempo, tá? Não vai ser do dia para a noite. O importante é você começar e manter o ritmo de aprendizado. Cada dia você vai estar melhor que o dia anterior, ok? Mas não fique esperando nenhum milagre assim, de um mês para o outro você tá fluente. Não existe isso, né? Olha só, esse daqui é um print que eu tirei do curso do Manual do Inglês, tá? Então, um curso que tem um primeiro módulo que eu ensino as estratégias e técnicas para você se organizar, né, nos estudos e conseguir aproveitar os conteúdos melhor. E depois a gente começa com os conteúdos lá, né? Vou ensinar estrutura por estrutura, como você fala as frases, como você pergunta, como responde, então, bem detalhado. Esse daqui é o curso de Spoken English, é o inglês falado, são aquelas junções do inglês falado para você entender o inglês falado rápido, certo? E, opa, pulou aqui. Esse aqui é o curso de Phrasal Verbs. Eu explico ali o passo a passo, como é que você entende essa lógica que tem por trás dos Phrasal Verbs. E tem muito material para você estudar. A gente pegou trechos de vídeos de falantes nativos, igual esse aqui que você está vendo, de falantes nativos falando aquelas junções, né? O que eu estou explicando, eu estou mostrando na vida real como acontece. Dos phrasal verbs também. Eu mostro exemplos de falantes nativos usando isso em vídeos de trechos de filmes, de palestras, vídeos do YouTube. Então a gente fez uma seleção bem bacana de vários trechos para você poder treinar, né? Para você ver na real como é que isso é usado. Normalmente a gente vende esses cursos separados, tá? Mas a gente está fazendo uma promoção de um pacote, tá? Que a gente vai fazer por mais. Em breve a gente vai parar com essa promoção, tá? Mas para você aproveitar, funciona assim. Os cursos separados, o Spoken English custa R$ 1.500, tá? Se você for comprar separado numa página qualquer aí de vendas.
A lógica dos phrasal verbs custa 1.500 também. E o manual do inglês custa 3.000, porque é um curso que tem muito mais aulas, né? O inglês geral tem muita coisa. Bom, se você fosse comprar os 3 cursos separados, daria um total de 6.000 reais, né? Você compra um hoje, um amanhã e tal, daria um total de 6.000 reais. Que mesmo assim não seria caro, porque imagina você fazendo inglês numa escola tradicional. Primeiro que você teria que ir para a escola, você teria um tempo ali, né, que não dá para você avançar se você está indo bem, você tem que ficar preso numa turma. Uma escola tradicional hoje sai numa mensalidade aí por baixo de uns 400 reais. Imagina você pagando isso por 4 anos, pelo menos, tá? Não tem o que fazer, né? Cara, só isso já daria 19.200. Sem falar no tempo que você ia demorar para ir até a escola, né, o gasto que você ia ter com transporte. E eu não falei aqui do material didático, né? Você vai ter que comprar os livros que a escola vende, que também é outra pancada. Então, você imagina o quanto custaria para você aprender inglês numa escola qualquer aí. Bom, eu não vou cobrar esses 6.000, a gente está fazendo um pacote especial aqui para você, nem metade disso, tá? A gente tá oferecendo aqui um desconto de 83% para a galera que comprar aqui hoje. Então, de 6.000 reais, os 3 cursos, você vai pagar somente 997, ok? Então, você que está aqui acompanhando, está sabendo disso, tá? E essa promoção não está liberada numa página de vendas por aí. Você vai encontrar aqui hoje que eu estou falando para você, ok? Então, esse valor você vai pagar uma única vez e você vai ter acesso aos 3 cursos, beleza? Ó, tem garantia, tá? Você tem garantia incondicional de 7 dias, então você pode fazer a sua inscrição hoje, adquire os cursos hoje, você tem uma semana para ir usando os 3, você vai vendo lá como que é. Se você achar que não é o que você esperava, se você não quiser ficar com os cursos, é só você pedir o reembolso, não tem problema nenhum, tá? A gente usa a plataforma da Hotmart, que é super segura, super bacana, então você não vai ter nenhum problema quanto a isso, ok? Então, qualquer motivo, você pode pedir o reembolso, é tranquilo, eu realmente quero que o pessoal conheça o curso e fique se realmente gostar, ok? Então, você vai ter acesso aos 3 cursos aí. Beleza? Ó, então eu vou deixar um link aí para você fazer a sua inscrição, tá aqui na descrição do vídeo. Tem um outro link também que é do nosso atendimento pelo WhatsApp. O Felipe atende nesse WhatsApp, então se você tiver alguma outra dúvida, alguma pergunta, né, alguma dificuldade aí para fazer a inscrição, você pode falar com ele lá que ele te ajuda, tá? Galera que está no exterior também pode comprar, a Hotmart aceita o pagamento internacional, mas se você tiver alguma dúvida, é só falar com o Felipe aí no WhatsApp, beleza? Então, aproveite essa oportunidade, tá? Você vai fazer 3 cursos pelo preço de menos de um, tá? A gente está fazendo essa promoção para dar um incentivo para a galera, só que a gente vai encerrar essa promoção em breve, tá? Não tem uma data ainda, mas logo a gente deve encerrar e voltar ao esquema normal. Beleza? Então, aproveita aí e já dá um up no seu inglês ainda hoje, ok? Então, link tá aí na descrição. Valeu, galera!